segunda-feira e hoje é aquele dia que eu tô super animada, super motivada pra estudar. Final de semestre já tá se aproximando, então eu já tô naquela preparação pra minha última semana de prova. E hoje eu vou mostrar pra vocês também como que é o meu dia de estudo. Esse aqui é o meu planejamento da semana e aí eu uso o Google Agenda e por aqui que eu me programo sobre como que eu vou fazer pra eu estudar, como que vão funcionar os meus horários, as coisas que eu tenho que fazer. Aí, pra otimizar o meu calendário do Google Agenda, eu gosto de vir aqui e criar vários calendários diferentes para áreas diferentes da vida, sabe? Então eu tenho aqui, por exemplo, calendário de lazer, tenho de provas, de aulas, coisas do Duque, coisas de estudos, de esportes, exercícios que eu tenho que fazer, laboratório. Eu crio vários calendários e vou colocando eles aqui. E fazendo dessa forma, eu consigo me organizar e visualizar melhor as responsabilidades que eu tenho que fazer. Aí eu gosto de colocar essas cores diferentes porque isso me ajuda a distinguir as minhas coisas, sabe? Por exemplo, de amarelo, eu sempre coloco as minhas aulas. Então, sempre que eu vejo alguma coisa amarela, eu sei que eu tenho aula, que é uma coisa, normalmente é fixa. Então, eu consigo identificar mais fácil. Aí eu coloco, por exemplo, de vermelho, para chamar bastante minha atenção, as provas, que é uma coisa muito importante. Então, eu coloco de vermelho o calendário relacionado à prova. Aí tem laranja, é lazer, e por aí vai. E aí, uma coisa que eu gosto de fazer também para eu ganhar tempo é criar esses eventos recorrentes. Tipo as minhas aulas. Elas eu vou ter durante um semestre inteiro. Então, para eu não ficar vindo toda semana adicionar nas aulas que eu tenho, eu crio esses eventos recorrentes. Aí, por exemplo, estruturas de aço. Tem até o meu final do semestre, que acho que vai ser dia 15 de dezembro ou 16 de dezembro. Então, já adiciono e aí não corre o risco de eu esquecer. E aí, só as outras tarefas que normalmente mudam, depende da semana, depende do que tá acontecendo, que eu gosto de, normalmente todo domingo, vir e colocar o meu planejamento semanal. Aí eu venho e faço mais ou menos o que eu quero fazer, como que eu quero estudar, as outras coisas que eu tenho para fazer também. E o que eu mais gosto nesse calendário é essa questão de ser muito fácil você visualizar, ele é muito intuitivo de usar também, e é muito tranquilo de mudar. Por exemplo, eu coloquei aqui que eu vou fazer exercícios de concreto armado de 9 a 10h30, porque amanhã eu tenho prova, então eu vou ficar fazendo alguns exercícios. Mas se surgir algum imprevisto de eu não poder fazer isso aqui, é só eu pegar aqui e arrastar ele, ou descer aqui para mais tarde, ou então mudar para cá, sabe? É muito tranquilo de usar, ele é muito prático. Então hoje eu não tenho aula, e aí eu vou mostrar para vocês a minha rotina de um dia inteiro estudando. Eu tô na esperança que hoje seja um dia muito produtivo, que eu consiga estudar muita coisa e consiga me empenhar bastante para sair bem nessa última semana de prova. Eu tô estudando aqui um pouco de concreto armado e o conteúdo dessa última prova que a gente vai ter é sobre armaduras. E aí a armadura na engenharia civil, ela serve para garantir a proteção dos vergalhões de aço. E aí praticamente ela vai servir para proteger de ações ambientais mais agressivas e também de choque físico que pode vir a acontecer. E aí existem alguns tipos de armadura e essas armaduras elas são muito importantes no concreto armado porque são elas que vão resistir aos esforços de tração numa estrutura. Porque o concreto mesmo, ele não possui resistência à tração suficiente para resistir aos esforços de uma edificação. Então, por isso que a armadura ela é tão importante. O próprio nome dela meio que já dá a entender mais ou menos para que ela serve. E uma coisa muito legal que acabou coincidindo é que eu comecei a fazer uma iniciação científica nova agora, de concreto armado, e coincidiu que eu comecei a ter essa disciplina agora nesse semestre de concreto armado 1, e eu meio que tô tendo na prática o que eu tô aprendendo em sala de aula. Aí na IC que eu faço, a gente faz uma análise experimental de umas vigas de concreto armado, que elas são submetidas a uma flexão, e depois elas são reforçadas com os compósitos de fibra de carbono.
E o concreto, assim, ele é um material que eu acho que é o material mais utilizado no mundo inteiro em estruturas. E uma coisa que é inevitável é ele envelhecer e deteriorar com o tempo. E aí tem várias formas de você recuperar e reforçar essas estruturas. E uma delas é a que a gente está estudando lá no laboratório, que é reforçar essas estruturas com fibra de carbono, porque ele é muito leve, ele é fácil de aplicar e o mais importante, né, ele tem uma alta resistência à tração. Então, basicamente, o que a gente faz lá no laboratório são ensaios com essas vigas que a gente reforçou, a gente vai reforçar elas, na verdade, com a fibra de carbono, e aí a gente faz a análise do comportamento delas depois que elas são reforçadas. Aí a gente ensaia elas até a flexão para a gente conseguir alcançar as cargas últimas delas e os seus deslocamentos máximos. Aí a gente faz o monitoramento e também a análise do comportamento delas depois que elas são reforçadas. Agora eu vou voltar a estudar e daqui a pouco eu volto para conversar mais com vocês. Já tem um tempo que eu terminei de almoçar e aí eu voltei resolvendo algumas provas antigas aqui de concreto armado e eu estou tomando alguma coisa gelada porque tá muito calor e eu não estou aguentando. Coisa que eu gosto, assim, muito do curso de engenharia civil é que ele tem um pouquinho de tudo. Ele tem fluidos, tem solos, tem ondas, tem materiais e eu acho isso muito legal. Eu vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho da grade da engenharia, porque se tiver alguém assistindo, tiver interesse de fazer engenharia civil, já vai ter mais ou menos uma noção. Eu sei que nas faculdades isso varia, né, de faculdade para faculdade, a versão curricular, né, a grade, mas algumas disciplinas estão sempre presentes, independente da faculdade que você vai fazer. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Essa aqui é a grade que está vigente até o momento na UFMG. E aqui é separado por períodos. Eu não vou mostrar todas assim, mas eu vou dar só um geral aqui para vocês verem um pouquinho. No primeiro período, a gente tem programação de computadores, que é tipo uma disciplina onde a gente aprende a mexer com o Python, a programar algumas coisas, mas não é uma coisa que a gente leva muito para frente. No futuro, a gente não usa tanto isso nos próximos períodos, né? A gente não vai precisar praticamente dessa disciplina, tanto que ela não prende nada, tá vendo? A gente tem desenho projetivo para engenharia, que é tipo, a gente aprende a ler projeto, a fazer na mão, e depois a gente também tem desenho auxiliado por computador, que é quando a gente aprende a mexer no AutoCAD e tal. Aí tem introdução à engenharia civil, aí tem essas disciplinas aqui, que são disciplinas de exatas, e elas normalmente é o que costuma agarrar o pessoal que entra no curso com um pouquinho mais de dificuldade com matemática e tal. Aí a gente tem GAAL, que é geometria analítica e álgebra linear, e tem cálculo 1. Aí também tem química geral B e tem química geral experimental. No meu caso, como eu
entrei na engenharia já no ano de pandemia, essa disciplina, por exemplo, de química geral, que era pra gente fazer em laboratório, a gente fez online, então não tive tanto aquela experiência de fazer algumas análises, né, no laboratório e tal. Aí no segundo período a gente já começa a ter topografia, a gente tem topografia 1 e 2, tem cálculo numérico, que é uma disciplina também que não prende nada, gente, só que ela reprova muito. Eu mesma reprovei nela. Eu tranquei ela uma vez, reprovei na outra e só fui passar na terceira vez que eu fui fazer ela. Também tem cálculo 2. Na civil a gente tem cálculo 1, 2 e 3. Também tem fundamentos de mecânica e tem introdução à física experimental. O fundamentos de mecânica é uma disciplina que a gente vai usar muito daqui pra frente, porque você tem fundamentos de mecânica, aí passa uns períodos você tem mecânica para engenheiros e aí por aí vai. Aí tem resistência de materiais, análise estrutural 1, resistência 2 e análise 2, estruturas de aço 1, concreto armado 1. Tudo você precisa desse conhecimento prévio, sabe? Então, quando você vai fazer, é muito bom que você faça um fundamento de mecânica muito bem feito, porque pode ser que você vai passar por ela, mas aí chega lá em mecânica para engenheiros, ou então chega lá em análise estrutural, e você não sabe alguma coisa de fundamentos. E aí você fica perdendo tempo, tendo que estudar algo que já era para você ter aprendido, sabe? Então, é uma disciplina, assim, muito importante você fazer ela bem mesmo, você aprender de verdade, que você vai precisar dela no futuro. Aí quando a gente chega no terceiro período, tem as optativas que a gente tem que fazer. Normalmente essas optativas a gente faz na Fafiche e elas são 60 horas. No meu caso, eu fiz essa optativa e aí eu fiz, acho que foi Psicologia Social 1, se eu não me engano, e eu não fiz ela no terceiro período. Como eu tinha trancado essa disciplina de cálculo numérico, ela acabou prendendo essa minha optativa aqui. Eu não sei explicar direito porquê, mas aí eu só fui fazer ela quando eu tava no quinto período. Aí tá. A gente vai para o quarto período, tem Introdução à Geologia, que é uma matéria bem legal, eu gostei bastante de fazer. Tem Estatística, tem FOO, que é Fundamentos de Oscilações de Ondas. Tem Controle Ambiental, eu adorei muito, gente. Nossa, eu gostei muito de fazer essa disciplina. Eu me interesso muito por esse tipo de tema, então eu adorei fazer Controle Ambiental. Ciências do Ambiente também gostei muito de fazer. E gerenciamento de resíduos sólidos urbanos também. A gente chama de lixo, mas é uma disciplina bem legalzinha de fazer também. Mecânica para engenheiros, e aí tem mais optativas que a gente tem que fazer na Fafiche. A Fafiche, ela é Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Eu gostei bastante, gente, de fazer disciplina lá. E também tem as optativas direcionadas, que a gente chama lá de Fisiquinha. Aí no quinto período, a gente já tem Mecânica dos Solos 1, tem materiais, tem noções de arquitetura e urbanismo, aí lixo, que eu falei com vocês, Mecânica dos Fluidos, e aí começa a ter essas disciplinas aqui também que normalmente garra muito, resistência dos materiais e análise. Eu achei difícil essas disciplinas, tá? Eu passei, assim, apertada nelas, porque eu tive dificuldade mesmo. E foi isso. No sexto período, a gente tem Mecânica dos Solos 2, tem Materiais 2, Análise de Transporte. Aí a gente tem que fazer um trabalho integralizador. E aí a gente faz esse trabalho mais vezes também. Aí a gente começa a ter Hidráulica. Eu gostei bastante dessa disciplina, Hidráulica 1. E aí tem Resistência dos Materiais 2 e Análise 2. Aí no sétimo já começa. Tem Instalações Elétricas, tem Tecnologia das Edificações, Planejamento regional, tem sistema de abastecimento de água, hidráulica 2, tem estruturas de aço 1 e concreto armado. Aí, já chegando no finalzinho aqui, no oitavo período, a gente tem geotecnia ambiental, projetos de estradas, tem também aquele trabalho que eu falei com vocês, de novo, tem sistema de esgotamento sanitário e hidrologia aplicada. Aí tem estruturas de aço 2 e concreto armado 2. Aí no nono período a gente tem funções de estruturas de contenção, tem tecnologia das edificações 3. Aí já começa a ter o estágio obrigatório que a gente tem que fazer e o grupo de optativas 1 da economia. E aí no último período a gente tem direito e legislação, tem economia para engenharia. Aí tem aquele trabalhinho que a gente começa a fazer lá no sexto período, tem esse aqui, o 3. Aí tem organização industrial para engenharia e tem as optativas também.
Eu gosto bastante das disciplinas que a gente tem, mas eu vou falar pra vocês que eu acho a carga horária bem pesada da engenharia na UFMG. Normalmente a gente sempre faz mais de 400 horas por período, e eu acho muito pesado, porque praticamente o dia inteiro na faculdade, e é uma coisa muito cansativa, assim, porque não são disciplinas fáceis. Eu acho complicado, assim, são disciplinas que exigem muito do aluno, e isso tudo eu tô falando, assim, do meu ponto de vista. Pode ter gente que vai falar que fez e achou muito tranquilo, mas pra mim foi puxado, principalmente que eu não tinha uma base em matemática muito boa, apesar de gostar bastante de matemática, foi na faculdade que eu vi que eu não sabia nada. Então, às vezes eu sinto assim, uma coisa é quando você tem uma disciplina difícil e o resto é de boa, que você fica mais tranquilo. Outra é quando tudo tá difícil, tudo você tá ali na berlinda pra você passar. Então, eu acho um pouco pesado. A gente já teve algumas reuniões com esse novo coordenador que tá atualmente no curso de engenharia. A gente conseguiu expor o nosso ponto de vista em relação a essa grade atual. Eu senti com esse novo coordenador do curso que nós fomos pelo menos ouvidos, sabe? As nossas demandas. A gente passou pro colegiado, sabe? A gente pôde conversar e falar sobre como que a gente estava se sentindo com essa grade. Então vamos ver como que vai ser daqui pra frente. E também a gente falou sobre a semana de prova. A gente conversou sobre várias coisas, na verdade. Mas foi bem legal essa reunião que a gente teve. Mas é isso. Eu mostrei a grade aqui, porque se alguém tiver interesse em fazer, já vai ter mais ou menos uma noçãozinha de como que é. Já vai se preparar, porque é um pouquinho pesada, mas dá pra fazer. E é isso. E nesse calorzinho que está fazendo aqui em BH, sabe o que eu vou fazer agora? Um café. São 5h35 da tarde e eu tô quase finalizando mais um dia de estudo. E eu queria falar pra quem tá estudando aí, uma das melhores coisas que a gente pode fazer é se organizar no tempo pra conseguir estudar direito. E aí, desse jeito, a gente não deixa nada pra última hora. Então, criar um cronograma de estudo realista ajuda demais. Quando você encontra também o seu ambiente ideal pra estudar, faz toda a diferença. Tipo, aqui em casa, eu adoro estudar no meu quarto. Então, eu tenho meu cantinho, tenho minha escrivaninha, gosto de ficar do lado da janela, porque vai ventilando. Então, eu funciono muito bem estudando no meu quarto. Mas, por exemplo, eu gosto também de estudar na biblioteca. Eu nunca fui em algum café pra estudar, mas eu acho que eu não gostaria muito, porque nesses lugares mais movimentados, assim, que não precisa ter aquele silêncio, eu acho que eu não ia conseguir focar em estudar. Então, meu ambiente, por exemplo, ideal de estudo é meu quarto ou então a biblioteca. Uma outra coisa também que eu gosto muito de fazer é de estabelecer meta pro dia. Eu também gosto de dividir. Se eu tenho um trabalho pra fazer, um trabalho enorme pra fazer, ao invés de colocar lá que eu tenho um trabalho tal, eu gosto de colocar metas divididas. Então, por exemplo, eu tenho que ler o conteúdo de tal matéria, eu tenho que escrever sobre esse conteúdo, tenho que fazer a capa do trabalho, sabe? Dividir essas metas, porque aí você vai cumprindo e vai te deixando mais motivado à medida que você vai fazendo as coisas. Aí você vai riscando, fiz a capa, eu já peguei as referências, já li o artigo que eu precisava ler, entendeu? Aí você vai ficando motivado, porque você vai fazendo as coisas. Aí assim você vai conseguindo acompanhar o seu progresso. Isso pelo menos me ajuda muito a manter o foco e a organização. Uma outra coisa que eu gosto muito de fazer também quando eu tô estudando é usar aquelas técnicas de aprendizado ativo, sabe? Ao invés de só ficar lendo e sublinhando, eu gosto, por exemplo, de explicar pra mim mesma em voz alta. Eu gosto muito também de discutir com outros colegas, porque aí, às vezes, uma coisa que eu não tô conseguindo entender, a pessoa fala pra mim, assim, em outras palavras, e eu já consigo entender o que que é. Eu não sou muito
fã de fazer mapa mental, mas tem muita gente que faz e que ajuda. Tem gente que gosta de fazer resumo, de fazer esquema. Então, assim, essas técnicas de aprendizado ativo ajudam demais. Uma outra coisa também que eu gosto de fazer, agora eu não faço mais tanto porque eu já descobri, mas era variar os métodos de estudo. Eu já estudei de vários tipos de formas diferentes. E aí eu descobri que a forma que funcionou bem pra mim foi a do Pomodoro, né? Que é você estudar em períodos regulares e também fazer essas pausas. E pelo menos em casa, pra mim, estudar desse jeito funcionou muito. Fazer as pausas ajuda a relaxar. Eu não me perco no tempo também. Então essa técnica do Pomodoro me ajudou demais. E é o que funciona pra mim. Eu também gosto de estudar em grupo, mas é uma coisa que não dá pra ficar fazendo sempre. Mas eu gosto de reunir com alguns amigos, ir pra biblioteca e estudar. Principalmente fazer exercício, porque aí você vai trocando ideia ali na hora, a pessoa te explica, você explica também. E você vai aprendendo mais. E é muito legal. Eu adoro estudar em grupo, pegar a prova antiga e estudar assim com a galera, me ajuda muito a aprender, eu gosto bastante. E eu gosto muito dessa questão de fazer pausa regular, porque a nossa mente, ela precisa descansar, porque senão uma hora a gente vai ficar doido. Uma outra coisa que eu comecei a fazer também, que eu senti muita diferença, é a correr. Fazer atividade física. Eu vou pra faculdade, eu fico o dia inteiro lá. Minha primeira aula é 7h30 da manhã e a última termina às 5 horas da tarde. Então, eu percebi que no período da tarde eu tava ficando muito cansada. Eu sempre tava com sono, tava com vontade de dormir na aula, não prestava muita atenção, não rendia nada. E aí, eu tinha um intervalo relativamente grande entre a minha última aula da manhã e até minha aula da tarde. E aí, eu costumo ir pro laboratório ou então pra biblioteca. E mesmo assim, eu ainda tinha um tempinho ali sobrando. E aí, eu senti muita diferença, gente, sério. Foi uma das melhores coisas que eu fiz, foi começar a correr, porque eu me sinto muito bem. Eu vou, assim, pra aula endorfinada. E é uma coisa que eu gosto. Eu fico mais relaxada, é divertido, assim. Então, se você puder correr, ou então, se você gosta de dançar, vai dançar, sabe? Vai fazer alguma atividade que você gosta e num tempo que você tem livre aí, que não vai te atrapalhar, porque realmente faz muita diferença. E cuidar do equilíbrio, né, gente? Equilíbrio é tudo. Então, não dá pra gente viver só de estudar. Então, a gente tem que ter esse momento de lazer, porque senão a gente vai endoidar. Não dá pra ficar só estudando. Esses momentos são muito importantes e tudo isso que eu falei ajuda muito a manter os estudos de uma forma saudável e eficiente. Então é isso.